Senhoras e senhores, damos início ao lançamento da consulta pública sobre decreto de políticas de telecomunicações, convidando para o tom da mesa, por gentileza, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o ministro Gilberto Kassab. Convidamos também para que o acompanhe a mesa o secretário de Telecomunicações do MCTIC, André Borges. Convidamos igualmente o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Juarez Quadros. E convidamos também o presidente da Telecomunicações Brasileiras, SA Telebrás, Maximiliano Martins. Senhoras e senhores, esta consulta pública tem por objetivo tratar sobre proposta de decreto que estabelece as diretrizes para as políticas públicas de telecomunicações, principalmente no que diz respeito à atualização e consolidação dessas políticas públicas. A articulação inteligente busca consolidar diferentes instrumentos legais para cumprir com objetivos fundamentais para o Brasil, tais como inclusão digital, melhoria da prestação de serviços, a competitividade, inovação, desenvolvimento tecnológico e ainda o desenvolvimento produtivo. Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Jailson de Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Registramos e agradecemos a presença do secretário de Política de Informática, Tiago Camargo. Ainda do senhor Márcio Miranda, diretor executivo do CGEE. Também do senhor Leonardo Euler, conselheiro da Anatel. Ainda registramos e agradecemos a presença do senhor Basílio Pérez, presidente da Brinte. Também do senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sind Telebrasil. Registramos e agradecemos a presença do senhor Laudário Veiga Filho, presidente do Futurecom. Também do senhor Bernardo Argolo, da Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Senhoras e senhores, neste momento nós convidamos a falar o senhor André Borges, secretário de Telecomunicações do MCTIC. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, o excelentíssimo ministro Gilberto Kassab, do MCTIC, o presidente Juarez Quadros, da Anatel, o presidente da Telebrás, Maximiliano Martinhão, o conselheiro da Anatel, Leonardo Euler, os colegas secretários aqui do MCTIC, o Tiago Camargo, o Jailson Andrade, e em nome deles eu cumprimento todos os colegas, diretores aqui do MCTIC e da Secretaria de Telecomunicações. E ainda cumprimento o Márcio Miranda, diretor executivo da CGE, que vai ser um importante apoio para nós nessa consulta pública que nós estamos lançando hoje a respeito da revisão e renovação das políticas de telecomunicações que existem hoje. Então, o panorama que determina essa revisão é o declínio no interesse do serviço de telefonia fixa comutada, especial diante dos fins das concessões que se aproximam, né? E com relação à situação de bens reversíveis que impedem o estímulo ao investimento, né? Uma situação de convergência tecnológica, onde os serviços não são mais prestados de forma fragmentada, onde os mercados não ocorrem de forma segmentada, onde, havendo uma capacidade de prestação de serviços em banda larga, todos os serviços são possíveis, inclusive serviços que são prestados com base nessa tecnologia, com apoio dessa tecnologia e essa infraestrutura básica, né? Temos uma situação também de concorrência heterogênea no país. Nós temos locais que têm vários operadores presentes e atuantes que promovem aí uma excelente qualidade de serviço, e locais do país onde você ainda sequer tem a banda larga.
Né? Então, existe um imperativo bastante relevante de levar conexão a todo o país, a todas as geografias, a todos os municípios. Né? E é muito importante identificar os papéis, né, do investimento privado, né, com todo o incentivo a ele, com a desoneração sobre esse investimento, a permissão com que ele propicie mais retorno, de forma a fazer face a todas essas necessidades de investimento e capacidade, que duplica a cada 2 anos, e nas novas tecnologias, como com a IoT. Então, as iniciativas que vêm ocorrendo até aqui, elas estão sendo continuadas. Tudo começou com um grupo de trabalho de revisão do modelo em 2015, uma portaria de 2016 com diretrizes para a Anatel, e também a última ação que ocorreu foi o decreto 8776, com diretrizes para a Anatel, com relação à antecipação a planejar a antecipação do fim das concessões. Tivemos uma proposta de um PG 1004, PGO, né, e temos um PLC 79 de 2016 que atualiza o marco regulatório, né, o marco legal do setor, e que está com uma previsão de breve conclusão. Né, e diante disso, temos que apresentar uma proposta de um novo decreto que consolida toda a regulamentação hoje existente, atualiza toda a regulamentação hoje existente e, inclusive, facilita a aprovação do novo marco legal, porque identifica qual é a prioridade nos investimentos de infraestrutura de telecomunicações. Né? Então, esses decretos todos anteriores que eu mencionei têm por objeto a antecipação do fim das concessões. O PLC, ele na realidade ele não acaba com a concessão, ele preserva, ele inclusive altera, ele permite uma renovação sucessiva da concessão, né? Para fins de reestimular os investimentos, inclusive ele garante qual é o conceito de bens reversíveis, né? Para que bens aplicados em uma determinada tecnologia não sejam contaminados com a obrigação de serem depois revertidos ao Estado para dar continuidade a uma concessão, se for esse o caso. E além de propiciar recursos para investimento, tanto no caso de as concessionárias optarem por exercer um direito de adaptação da sua outorga, mediante um preço correspondente ao saldo das concessões, que preço esse a ser pago mediante compromisso de investimento em infraestrutura de banda larga na forma dessa política. Então, esse decreto esclarece isso que vai estar acontecendo, qual que é a prioridade. Então, nesse sentido, só para já antecipar qual é essa destinação, nós temos que o principal objetivo é levar a conectividade para onde ela não existe, né? Então, fazer rede de banda larga onde não existe rede de banda larga. 40% dos municípios não tem uma conexão de fibra, não tem uma conexão de banda larga. Então, o objetivo principal é levar rede de transporte de qualidade, né, de conectividade às sedes desses municípios, com fibra ótica e também com rádio. E hoje a gente não pode descartar essa capacidade que a gente adquiriu de também realizar os serviços, né, tanto ao usuário final, mas como backbone, através da banda Ka, especialmente com a capacidade do SGPC. A política também propõe o atendimento de localidades que não têm
essa infraestrutura de banda larga, apesar do restante do município ter. E também, com relação à rede de acesso móvel, levar o 4G para todas as sedes municipais de todos os municípios do país. Da mesma forma, levar pelo menos 4G para os distritos não sede, que tem uma densidade populacional relevante. A prioridade desse investimento é atender o maior mercado potencial, e o maior mercado potencial ele tem uma correlação com a maior população de cada localidade não atendida. Né? Então, essa é a prioridade. É uma prioridade que decorre de um estudo extenso feito pelo IPEA, demonstrando onde é mais razoável, onde faz mais sentido realizar um investimento com prioridade. Né? Esse investimento, desde o primeiro dia que for feito, ele pressupõe compartilhamento, né? Porque nós estamos falando de uma infraestrutura única, que, portanto, deve ser compartilhado para todos, de forma a permitir uma concorrência na exploração do serviço. É uma diretriz que existia ao longo da discussão dessa proposta, era de realizar leilões reversos para fins de utilização de recursos públicos, de recursos orçamentários, no investimento dessa infraestrutura. No entanto, até essa proposta de política, o entendimento é que isso necessita de um amparo legal, né? E que, portanto, como o maior fundo, a maior fonte de financiamento seria um FUST, né? Um fundo de universalização de serviços de telecomunicações devidamente revisado, né? Com escopo de investimento em infraestrutura de banda larga. Lá a gente entende que é o local de também fazer essa previsão do leilão reversível para ter subsídio no financiamento de redes privadas, em locais que não propiciam o retorno. Como uma contrapartida para esse critério populacional, nós temos também um programa de inclusão digital, que é o Cidades Inteligentes, que é um modelo de uma estrutura de contratação que promove um investimento numa infraestrutura, num anel metropolitano em pequenos municípios, conectando os principais órgãos públicos, órgãos, repartições e equipamentos públicos, né? e que também oferece Wi-Fi e oferece serviços, né, na camada de aplicações sobre a rede para a população, especialmente o governo eletrônico. Esse programa, ele existe, é um padrão que está à disposição, com todo o apoio do Ministério, mas que pressupõe uma emenda parlamentar. Né? Então, assim, qualquer município, principalmente os pequenos, tem a capacidade de, portanto, reivindicar esse benefício, esse programa, e, entendo esse programa, ele vai receber prioridade no atendimento por uma rede de transporte. Né? Eu acho que cabe dizer que esse decreto, como ele revê todos os outros decretos, ele fala de toda a estrutura governamental de atuação do setor, fala do papel do MCTIC, estabelece diretrizes para a Anatel, ele fala do papel também da Telebrás, especialmente no que diz respeito ao plano de conectividade. Eu acho que nesse aspecto vale ressaltar que o papel da Telebrás ele foi absolutamente mantido exatamente como está previsto no decreto 7175, até porque a Telebrás passa por transformações, um momento importante, inclusive de licitação da capacidade satelital, e se entendeu por bem deixar o arcabouço exatamente como está.
Vale destacar ainda que a gente prevê que a utilização dos imóveis, né, do patrimônio do governo federal para a instalação de infraestrutura de banda larga, dando o exemplo, né, de forma a promover, a incentivar a instalação de infraestrutura necessária, que é a instalação de antenas. Tá? Então, eu acho que essa proposta de visão representa um passo bastante interessante, bastante complementar, mas não necessariamente apoiado com o requisito essencial da aprovação do PLC 79, e que, para a conclusão desse trabalho que está sendo feito, nós temos que apoiar a discussão legislativa da revisão do Fundo de Universalização do Setor, assim como fazer uma revisão por completo das questões tributárias sobre o setor. É isso que eu tinha a dizer, né? Eu gostaria de agradecer o Laerte Cleto, o Arthur Coimbra, o Américo Bernardes, os diretores da Secretaria de Telecomunicações, que desenvolveram todo esse trabalho e que, depois dessa abertura, vão fazer a exposição das suas respectivas áreas, dando todo o esclarecimento necessário sobre o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, e também vamos depois ter uma explicação com relação ao funcionamento e ao procedimento da consulta pública. Tá? Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Maximiliano Martinho, presidente da Telebrás. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso ministro, Roberto Kassab, cumprimentar o secretário de Telecomunicações, André Borges, presidente da Anatel, Dr. Juarez Quadros, senhoras e senhores, colegas do setor, diretores de associações, secretários do Ministério. De minha parte, eu gostaria só de cumprimentar o André e o ministro por liderarem esse processo, num momento que é importante tratar desse tema, e mais do que ser importante, é oportuno. A gente já falava por mais de uma vez da questão de que a legislação de telecomunicações ela não reflete aquilo que a sociedade vem demandando, né, que é a banda larga, é o acesso à banda larga, e isso, além de estar na lei, e o André, junto aqui até com conselheiros da Anatel e o presidente da Anatel e membros do setor, lideraram um processo de uma legislação nova que está sendo discutido no Congresso para fim de atualizar a Lei Geral de Telecomunicações, colocando a banda larga no centro da política de telecomunicações. Então é importante isso que o André está fazendo e é oportuno, porque nós temos na regulamentação da lei diversos decretos que ainda fazem referência àquilo que a lei ainda faz. Então é importante o André dar esse passo de atualizar essa regulamentação que existe, e aí tem todo o nosso apoio nesse trabalho, e mais do que isso, nosso elogio, né? É também um trabalho de simplificação, de desburocratização, que vocês vejam que a regulamentação que existe hoje para o setor são 3 decretos, e o André faz um trabalho importante de consolidação e torna isso um documento único tratando da política de telecomunicações do país, né? De nossa parte, aqui falando como Telebrás, e tenho certeza que eu posso falar pelo setor, né, como membro do setor, né, que todo o setor vai apoiar essa iniciativa. Nós na Telebrás, aqui presentes hoje, eu, o Jarbas, nosso vice-presidente, e também o Alex, que está em algum ponto aí, lá ao fundo, né, a gente vai apoiar essa sua iniciativa, André, e o nosso papel aí previsto para a política de telecomunicações, a gente vai dar apoio na construção dos backbones, das grandes redes de dados, da grande estrutura de suporte às redes que já operam no Brasil. O trabalho da Telebrás continuará sendo o trabalho de construir rede de redes.
E é isso que a gente vai continuar fazendo, apoiando essa iniciativa do Ministério. Então, André, parabéns pelo trabalho, ministro, parabéns pela liderança de ter conduzido esse processo, e a gente está muito entusiasmado com essa perspectiva, André. Parabéns, muito obrigado. Senhoras e senhores, nós convidamos o senhor Juarez Quadros, presidente da Anatel, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Kassab e demais componentes da mesa. Eu inicio fazendo já um elogio ao ministro Gilberto Kassab, ao secretário André Borges, à equipe composta pelo Laerte, pelo Cleto, pelo Arthur e por todos os demais que participaram da execução desse trabalho, já iniciando pela revogação dos decretos que já foram mencionados, entendendo eu que é oportuna e devida, assim, essa revogação, de vez que, por exemplo, o decreto 4.633, que é de 10 de junho de 2003, ele foi um decreto vazio, ao tratar de atos regulatórios de competência da Anatel, deixando de observar os artigos 18 e 19 da Lei Geral de Telecomunicações, quanto às competências, justamente no título 2 da lei, e eu me considero e serei sempre um fiel vigilante da Lei Geral de Telecomunicações. Ali, talvez tenha sido mais um efeito midiático na oportunidade, lá justamente em 2003, de vez que ali se repetiram atos que a agência, na sua agenda regulatória, os continha para a execução. Então, nada foi inovado, e uma política pública, ela tem sim que fazer com que se estabeleçam diretrizes, primeiro o objetivo, depois as diretrizes, para que o setor tenha assim o ganho necessário. O segundo decreto, que também está sendo revogado, que é o 7.175 de 2010, que é de 12 de maio de 2010, entendo eu, justamente, que tratava principalmente da questão do Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL famoso. Ainda ontem, ministro, eu tive que receber do seu estado um prefeito, eu cito o município, porque é o município de Corumbataí, para me reclamar da falta de atendimento de banda larga, ou seja, é São Paulo. Mas eu posso lhe reportar também um vereador, justamente de lá do estado do Acre, justamente o município de Jordão, que também veio fazer a mesma reclamação. Ou seja, nós não conseguimos chegar ainda a todos esses pontos. Isso só dois exemplos, um no Acre e outro em São Paulo, para não ser assim também tão um estado pequenino quanto um estado maior, que é o caso de São Paulo. Mas o problema é que realmente a demanda existe, falta sim atendimento, e a questão então dali que foi tratada no Plano Nacional da Banda Larga foi uma boa intenção, mas o efeito prático não é o desejado. E por último, o decreto que também está sendo revogado na data, na proposta, aliás, porque isso aqui ainda é uma consulta pública, que é o decreto 8.776, já de 11 de maio de 2016, que é o que trata do Programa Brasil Inteligente. Ele é louvável quando se lê o artigo 4º do decreto, em que dispõe que a Anatel proporá ao Ministério ainda, então Ministério das Comunicações, e estabelecerá mecanismos que possibilitem a migração da concessão para o regime de maior liberdade. Esse é um dos pontos fortes, justamente, que vem no projeto de lei o PLC 79. Então, ao revogarmos esses decretos, aí fica, então, agora a oportunidade de uma grande correção, que eu diria que é histórica, é um mérito justamente seu, ministro, de poder ver como se tratar de uma política pública que tenha efeito prático, ou seja, dispondo o seu objetivo e as suas diretrizes, para que, então, a agência possa implementá-los. E eu faço aqui uma referência também a um trabalho que foi iniciado em 2014, que é justamente uma política pública
que envolve tanto o setor de radiodifusão quanto o de telecomunicações, principalmente na telefonia celular, que é justamente o programa que está sendo a transição da TV analógica para a TV digital. Daí um exemplo de uma boa política estabelecida, né? Com todo o mérito que é devido, então, às autoridades lá no ano de 2014, que de lá para cá houve substituição, houve troca de presidente da República, de ministro de Estado, de presidente da agência, e o programa em si, que é, na verdade, uma política pública, vai sendo implementado com, eu nem diria que é um relativo, é com absoluto sucesso. Então, exemplos desse tipo, eles precisam também ser tratados. Então, eu espero que a consulta pública que hoje é lançada, ela possa, assim, com seus objetivos e as suas diretrizes, vir para fazer aquilo que é necessário em prol justamente das telecomunicações brasileiras. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Gilberto Kassab. Bom dia a todas e a todos. Uma saudação muito especial ao André Borges e, na sua pessoa, toda a sua equipe da Secretaria, não apenas pela apresentação dessa consulta, mas pelo trabalho que vem realizando, todos eles tendo o André à frente na Secretaria. Cumprimentar o Juarez Quadros, presidente da Anatel, que dispensa aqui referências em relação a seus conhecimentos, sua seriedade e capacidade. Cumprimentar aqui seu colega da Anatel, Leonardo. Cumprimentar aqui o Max, presidente da Telebrás, a sua pessoa, todos os seus colegas de diretoria aqui presente, integrantes da Telebrás. Uma saudação especial ao Carlos Valente, que tem feito um trabalho aí na frente da presidência e nesse momento passa o bastão para o Max. Obrigado, Jarbas, e parabéns por todo o seu trabalho. Cumprimentar o secretário Jailson, aqui presente, o secretário Thiago Lopes. Cumprimentar o Eduardo Levi, diretor executivo do Cine Telebrasil, o Márcio Miranda, do CGE, que terá uma participação muito importante ao longo dessa consulta, o Basílio Pérez, o Laudário, enfim, ao cumprimentar aqui o citado, eu quero cumprimentar todos os presentes e dizer que esse é um momento muito importante. O lançamento dessa consulta, o início desses trabalhos, significa, no primeiro momento, a ratificação de parte do governo de um projeto e um programa que é referência no Brasil. Se existe uma política pública que deu bons resultados ao longo dos últimos 30, 40 anos, foram as políticas públicas vinculadas às telecomunicações. Cada governo com seus méritos, com seus avanços, e agora, nesse governo, chegou o momento de fazermos os necessários aperfeiçoamentos nas políticas públicas, com as suas revogações, com as criações de novos decretos, com a formulação de políticas e de expectativas para o futuro, um novo cronograma de ações, para que possamos continuar avançando bastante. O Brasil cada vez mais se iguala ao que há de mais avançado em qualquer país do mundo no campo das telecomunicações, fruto da qualidade dos nossos recursos humanos, da determinação da nossa sociedade que cada vez corretamente nos cobra por eficiência, por esses avanços, e com certeza nós teremos ao final desse processo a apresentação de algo que vai corresponder às expectativas de todos nós. Tenho certeza absoluta, André, que esse trabalho será coroado de êxito, que possamos, assim que encerrá-lo, iniciar a nova etapa das telecomunicações do Brasil. Essa é a nossa expectativa, esse será um dos grandes legados da nossa gestão aqui em Brasília, e esse legado nós queremos que esteja colocado na prateleira daquilo que pode ser considerado os vitoriosos projetos da nação brasileira. Então, cumprimento a todos, obrigado a todos
pela presença. A participação de vocês dá a esse momento a dimensão que ele merece e ele precisa, e contem conosco para a continuidade dos bons trabalhos que todos vocês fazem. Um abraço e um bom dia a todos.